Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje nós estamos aqui nos nossos estúdios recebendo uma pessoa muito ilustre do CACP, que é o vice-presidente do CACP, o pastor e professor Paulo Cristiano da Silva, e nós improvisamos aqui um esqueminha para podermos fazer essa gravação. Hoje nós vamos falar sobre fé, sobre apologética e política. Estamos vivendo aí um quadro bastante sério no Brasil, não é um quadro fácil. As nossas liberdades enquanto igreja estão realmente ameaçadas, é fato, isso não é argumento vazio, não é teoria da conspiração. Diante disso, a gente precisa conversar sobre isso, pelo menos enquanto a gente pode. Diante do fato, o pastor Paulo Cristiano da Silva está aqui conosco. Tudo bem, pastor Paulo? Como é que vai? Olá, pastor João Flávio, olá a todos que acompanham o CACP. Para mim é sempre um motivo de alegria estar aqui no escritório do CACP, sempre para compartilhar algum vídeo, alguma live ou alguma informação dentro da área da apologética e agora também da política, que é a necessidade maior que nós temos, né? Muitos acreditam que política e religião elas são excludentes, mas na verdade não são. Pastor Paulo, a grande questão que eu escuto muito aqui no canal é as pessoas dizendo que a gente está fazendo muita teoria da conspiração. Porque, na verdade, a esquerda já esteve no poder aqui no Brasil e ela não fechou igrejas e ela não perseguiu igrejas. Eu queria que você comentasse um pouquinho se isso é verdadeiro. Não, de fato, a esquerda está no Brasil desde a redemocratização, ou depois de 1985, quando João Figueiredo entregou o governo dos militares para os civis, né? Então, nós sempre tivemos governo de esquerda, seja uma esquerda mais cor-de-rosa, mais laranjada agora, como a do Novo, né? Mas sempre foi governo de esquerda. O fato é que eles nunca fecharam igreja, isso é fato. Por quê? Primeiro, porque eles não conseguiram dominar as Forças Armadas. Bom, isso aí é ponto e líquido. Onde o governo de esquerda consegue dominar ou corromper as Forças Armadas, como aconteceu agora na Venezuela e como aconteceu em Nicarágua, Colômbia, está acontecendo no Chile também, infelizmente, aí eles conseguem dominar completamente não só a questão ideológica, mas também as instituições. Então isso no Brasil não aconteceu, pastor João Flávio. Então, por isso, ainda nós temos uma certa liberdade. Agora, deixa eu colocar aqui um ponto interessante. O ditador de Nicarágua, me foge a memória o nome dele. O Ortega, amigo do ex-presidiário Lula. Ele esteve e ele está no poder há 16 anos. Depois de 16 anos que ele começou a fechar as igrejas ou criar leis para coibir a religião lá em Nicarágua. Preste atenção. Depois de 16 anos. Então ainda nós temos um tempinho aí se a esquerda voltar. Você acha que do jeito que a esquerda aparelhou o judiciário, por exemplo, se eles tivessem aparelhado também as Forças Armadas e não tivesse nesse meio do caminho alguns promotores do bem que impetraram a Operação Lava Jato, você acha então que nós já estaríamos passando por esse retrocesso de fechamento de igrejas e de perseguição de pastores, padres e líderes religiosos no Brasil? É isso? Sim, o histórico do domínio da esquerda na América Latina mostra isso, né? Em Nicarágua, o poder foi tomado também com a conivência da Suprema Corte, que foi cooptada pela esquerda, no caso ali do ditador Chávez. Ele cooptou todas as forças armadas, as forças armadas ali de Venezuela, e aí ele conseguiu dominar completamente todo o país, todas as instituições ali da Venezuela. Com certeza aconteceria a mesma coisa no Brasil. Só não aconteceu porque as Forças Armadas não foram corrompidas nos governos petistas e também no PSDB. Do PSDB menos, mas mais no governo petista. Você está me dizendo então que o grande perigo agora, caso Lula seja reeleito,
é que ele complete esse ciclo e comece o seu poder, a sua gestão de poder no Brasil, é isso? Sim, exatamente. Porque veja bem, as Forças Armadas, ela não é coesa. Tá? Ela tem as suas alas ideológicas também. A ideologia prevalecente é o positivismo, porém, depois que a esquerda tomou o poder, é ela que está ditando as regras. E nós temos muitas, no baixo clero das Forças Armadas, podemos dizer assim, muitas pessoas que têm assim, uma afinidade ou uma admiração com as ideologias de esquerda. Dentre os coronéis, generais, há aqueles sim que coadunam aí, que rezam pela mesma cartilha que a esquerda está promovendo ou proclamando aqui no Brasil. Pastor Paulo, o senhor está dizendo então para nós, com a sua experiência também de pós-graduação em cultura política e tal, que se neste momento atual, 2022, se porventura o ex-condenado, ex-criminoso, ex-bandido, ex-genocida, ex-assaltante dos cofres públicos do Brasil, voltar ao poder, você está dizendo então que a realidade que acontece nos outros países da América Central e Latina pode vir a acontecer com a igreja aqui. E aí a pergunta: como a igreja então tem que se posicionar? Sim, pode vir a acontecer. Não há nenhuma. Eu não vejo nenhum obstáculo muito grande se o Lula tomar o poder agora em 2022, tá? Ele já está deixando bem claro o que ele quer fazer. Tá? Ele vai vir pro tudo ou nada, porque ele já está bem avançado na idade. 77 anos. Exatamente. Então o próprio Leonardo Boff, que é amigo íntimo dele, já disse claramente em um vídeo que ele vai querer implantar o que ele não conseguiu, ou seja, o socialismo total. É claro que nós temos nos meios de mídias tradicionais falando que isso é fake news, que isso é impossível, isso é chamado de teoria da conspiração, mas nós temos todas as evidências para isso. Principalmente pelos discursos que o Lula vem fazendo durante este ano. E se isso acontecer, é claro que ele pode mudar todas as cabeças, né, das três Forças Armadas, Aeronáutica, Marinha e Exército, e colocar aqueles que são simpatizantes ou pelo menos são subservientes, subalternos à ideologia petista ou às ideias petistas. Agora, como que a igreja pode se posicionar quanto a isto? Como sempre fez, né? Orando e resistindo. A igreja sempre passou por tribulações, sempre passou por perseguições, ela passa por perseguições no mundo inteiro e não seria diferente aqui no Brasil. Se a igreja ela vier a se topar com um cenário, com um quadro desse, onde a esquerda vem a dominar, se tornar radical, como está acontecendo em países ao nosso redor, a igreja ela também precisa se posicionar. E aí vai se cumprir aquele versículo bíblico que fala que Deus vai fazer a divisão, né, entre aqueles que o servem e aqueles que não o servem. Pastor Paulo, mas eu queria levantar uma questão. Quando a gente estuda as perseguições que a igreja sofreu durante todos esses 2000 anos de história, nunca a igreja coroou o rei que a perseguiu. Nós estamos agora num sistema democrático. Se nós fizermos um retrocesso na história, não houve um momento democrático na história da igreja que ela elegeu alguém para perseguir. Ou seja, nós estamos então, se caso a esquerda seja eleita, nós estamos então para viver um momento de perseguição autocausado pela própria igreja. Seria isso? Seria o pior dos mundos, então. Sim, eu não falo autocausado, porque uma pequena parte de cristãos, infelizmente, é uma contradição. Eu falo que cristão de esquerda é como um quadrado redondo, não tem coerência alguma. Não existe. Não tem lógica nisso. Né? Esquerda e cristianismo, ou socialismo e cristianismo, é como água e óleo, eles não se misturam. Mesmo esses pequenos grupelhos, né, alguns pastores que se dizem de esquerda, ajudarem a colocar a esquerda no poder, infelizmente, nós teremos, como sempre tivemos na igreja, né, traidores. Eu considero essas pessoas traidores. Por quê?
Porque, veja bem, um presidente que declara abertamente que apoia o aborto, que apoia políticas mais brandas para a criminalidade. Por exemplo, o Lula foi agora no Complexo do Alemão, colocou um bonezinho CPX, que a gente sabe muito bem que é uma gíria não só para a questão das comunidades, né, de complexo, mas também é uma gíria do crime organizado. Tá? É do crime organizado também. E, de fato, se isso vier a acontecer, vai recair nas costas desses, entre aspas, com muitas aspas, cristãos de esquerda, a dura realidade de ter traído os valores cristãos, de fato, porque a esquerda ela não coaduna, ela não segue os princípios cristãos. Existe todo um discurso mentiroso, né, de justiça social, de defesa do pobre, dos oprimidos, mas na verdade, pobre e oprimido são massas de manobras que a esquerda usa para se perpetuar no poder. E esse discurso de justiça social é simplesmente um discurso vazio de qualquer significado, ele não tem significado. O que é justiça social? O que é democracia na boca desse povo? Se esvaziou de qualquer significado. Democracia é você ter um lado, é escolher um presidente que é a favor de ditadores, é escolher um presidente que é a favor do aborto, que é a favor da criminalidade. Então, veja bem, a gente está numa época não só de um duplo pensar, mas também de uma dupla linguagem. As pessoas falam coisas que não têm o mínimo sentido e elas acham que isso tem coerência. Por exemplo, democracia é você bater nas pessoas. Lembra quando, ainda em 2018, quando os antifas atacaram muitas pessoas, inclusive famílias, com crianças, com idosos. Eles estavam o quê? O que diziam os jornais? Estavam a favor da democracia. E os atos antidemocráticos, quem que estavam fazendo? As famílias, que levavam os idosos, que levavam crianças, que levavam a bandeira do Brasil. Então, pedindo democracia. Pedindo a democracia. Então, não tem sentido as palavras na boca deste povo. É um duplo pensar e uma dupla linguagem também. Então a Igreja de Jesus ela tem que se posicionar contrária a esses indivíduos que pregam e que defendem uma política antagônica à nossa fé, correto? Perfeitamente. Agora vamos conjecturar o seguinte, vamos pensar um pouco no que está acontecendo. Se porventura o Lula chegar, o que nós podemos fazer? Por exemplo, eu de minha parte eu pessoalmente entendo que nós precisamos falar muito mais sobre as ideologias, sobre marxismo, sobre essa questão do comunismo, sobre gramscismo. Eu acho que a gente tem que engrossar as informações aos crentes, porque se isso acontecer, nós falhamos. E, na sua opinião, seria esse o caminho? Sim, eu creio que este é o caminho, pastor João Flávio, mas a gente tem que ver um detalhe muito importante, que faz toda a diferença, tá? O conservadorismo, ele veio para ficar. Ele veio para ficar. Queira apelidá-lo de bolsonarismo ou qualquer outra neologia que seja, mas ele veio para ficar. A população brasileira, ela é eminentemente conservadora nos costumes. Então, haverá uma resistência. Tá? E a igreja ela está muito mais politizada do que ela era antes de 2018, muito mais. Então haverá uma resistência e nós devemos continuar mostrando o que é a esquerda. A gente não sabe, por exemplo, se infelizmente entrar a esquerda no poder novamente, nós não sabemos o que eles farão. Por quê? Porque nós temos um Congresso agora eminentemente conservador. É verdade. A maioria é conservadora. Ele vai ter muita dificuldade para governar desta maneira. E vai passar algum tempo até ele começar de novo a corromper novamente o Congresso, corromper as outras instituições, que nós sabemos que é a linha mestra da esquerda fazer isso, né? Eles não vão voltar ao poder e se corrigir, pedir perdão, começar tudo de novo, passar um pano limpo e se tornar nova criatura. Não, esquece. A esquerda é a esquerda. A esquerda, ela mente
O próprio ex-presidente Lula, ele é um mentiroso incorrigível, incorrigível. E a esquerda, ela segue isso aí. É mentira, é trapaça, é um duplo falar. Então, até eles corromperem novamente o Congresso, ainda vai passar alguns anos, eu acredito. Tá? Não vai ser tarefa fácil, não. Muito bem. Gente, o que a gente está colocando aqui é uma coisa muito séria. Tem muitos irmãos que acham que não é importante ainda, Pastor Paulo. Tem muita gente que acha que é irrelevante ou desnecessário ou inapropriado falar desses assuntos na igreja. Que conselho você dá para esses irmãos? Não, a gente precisa falar de política hoje para poder falar do evangelho amanhã. Tem até um slogan sobre isso, né? Falamos de política hoje para podermos continuar falando de Jesus amanhã. É verdade. E não tem como você desvencilhar política de qualquer área da vida humana. A política faz parte. Você tem política dentro da igreja, você tem política na família, você tem política na empresa, você tem política em todos os lugares. Não estou falando da política partidária, que é uma outra área. Estou falando da política em si, o exercício do poder. Então nós precisamos mostrar para a igreja, principalmente para os jovens. Infelizmente, a igreja precisa novamente ensinar, catequizar os jovens também nesta área. É uma área também que a apologética tem muito a contribuir. Eu acho que a igreja ela tem muito a contribuir com a política no Brasil, sim. Sem misturar religião e Estado. Bem, gente, vocês estão vendo aí as informações que o pastor Paulo está trazendo. São informações relevantes, importantes para a vida da igreja. Eu espero que você possa ter aprendido com ele aqui. Pastor Paulo, por favor, suas considerações finais. Quais são os conselhos aí? Nós estamos a poucos dias do segundo turno das eleições. Qual é o seu conselho para o pessoal que está nos assistindo? Pastor João Flávio, muito obrigado pela oportunidade. Foram minutos aí muito importantes que nós tivemos aqui falando um pouquinho, né? Isso aqui daria aqui várias horas de vídeo só falando sobre isso. Nem falamos ainda do governo atual, governo Bolsonaro, que é demonizado pela esquerda, pela mídia, pelos políticos, pelo sistema, né? Ele é o governo antissistema, né? Isso. Então daria muitas horas, mas nesses poucos minutos eu gostaria que você que está me assistindo, você que é fã do CACP, que gosta, é edificado pelas informações, pelos estudos, pelos vídeos do CACP, que você ajude o seu amigo que está indeciso. Leve informações. O CACP ele disponibiliza muitas informações, não só através dos vídeos, mas também em PDFs, em livros, né, informações preciosas, não só na área da religião, mas também da política, que é um modo também de fazer apologética. Então você tem um arsenal, você tem informações importantíssimas para você transmitir. Ajude o seu amigo do seu serviço, o seu vizinho, parente de família, tá, a enxergar esta verdade. Que verdade é? Se a esquerda voltar ao poder, nós vamos regredir, não há 10 anos atrás, mas há 40 anos atrás. Tá? O Brasil vai tomar o mesmo rumo que tomou a Venezuela, que tomou Nicarágua, que tomou agora a Colômbia, que tomou o Chile e também tomou a Argentina. Tá? Então, deixo com você aí a incumbência de no dia 30 você votar 22, mesmo que você não goste de Bolsonaro. Tá? Bolsonaro é uma outra história, mas pense no futuro da nação, pense no futuro da sua família. Eu queria dizer que eu gosto muito do Bolsonaro, viu, pastor Paulo? Eu gosto muito dele. Eu até fiz uma pequena entrevista com ele em 2014, quando a gente foi manifestar lá em Brasília sobre o PL 122, que era uma tese do PT transformando os homossexuais numa classe superior. E ali eu já acompanhava o trabalho dele. Então, assim, eu pessoalmente não tenho o que reclamar dele. Ele é católico, ele não é evangélico, mas ele nunca pude votar nele porque ele é pelo Rio de Janeiro, eu moro em São Paulo, mas ele realmente é um candidato que me representa, porque as ideias dele batem com as nossas ideias em muitas coisas. E eu acho que é nesse foco que nós temos que votar, correto, pastor Paulo? Exatamente, exatamente. Como eu disse, mesmo que você não goste de Bolsonaro, pense no futuro dos seus filhos, dos seus netos, da sua família. Pense na sua propriedade privada. Tá? Nós não tivemos tempo de falar sobre muitas coisas aqui, pastor João Flávio. Mas pense sobre tudo isso. Olhe ao redor, olhe o que está acontecendo na América do Sul.
Olhe para onde está indo a Argentina, olha para onde foi a Venezuela e olha para onde poderá ir o Brasil se a esquerda entrar. Então, gente, vamos abrir os olhos, vamos ficar atentos. Pastor Paulo, muito obrigado pela sua entrevista, pelo seu breve comentário aí sobre essas questões todas. Tenho certeza que nós vamos falar muito mais disso agora aqui no canal. E eu lembro que você sempre falou da importância de tocar nesses assuntos. Vamos continuar falando. Muito obrigado. Grande abraço, Pastor Paulo. Deus abençoe, pastor João Flávio, Deus abençoe a todos que estão nos assistindo. Fique com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Aquele abraço.